Meus amados, eu cumprimento a todos que me assistem com uma grandiosa paz do Senhor Jesus. Hoje, no dia 26 de abril de 2020, nós iremos estudar a lição de número 4 da nossa revista de adolescentes vencedores, a faixa etária de 13 a 14 anos, e o tema da nossa revista é A Família Cristã. Antes de iniciarmos a nossa lição, convido você a fazer uma breve oração para nós lermos a palavra do Senhor. Ore comigo, feche seus olhos onde você está assistindo. Vamos orar e falar com Deus nessa hora. Pai querido e amado Salvador, te rendemos graças, Senhor, por esse momento, por esse minuto, Senhor, que dedicamos em aprender um pouco mais da Tua palavra, que ela é maravilhosa para a edificação de nossas vidas. Nos ajuda com Teu Espírito Santo a nos fazer compreender o que há de melhor dos Teus ensinamentos para cada um de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje a nossa lição ela traz um assunto muito interessante que nesse momento que nós estamos passando, ele nos faz refletir, onde o texto bíblico, você que não tem a revista, pode procurar lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 ao 26, o qual vai ser o texto bíblico como base da nossa lição de hoje. Vamos procurar lá na nossa Bíblia e vamos ler, acompanhe comigo a leitura desse texto bíblico, onde nos diz assim, Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esse é o texto bíblico qual irá ter como base a nossa lição de hoje. E o texto de destaque, ele é o versículo 16, que diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Para a gente iniciar, eu quero colocar aqui o assunto da lição, que é: eu devo ser assim? É um questionamento que os adolescentes trazem nessa fase, onde que eu devo ser assim. Qual é, assim como entre andar no caminho bom, andar no caminho mau. Mas como é que eu sei se o caminho é bom ou se o caminho é mau?
Isso vocês vão ver comigo agora nessa lição. Quando a gente, quero dar assim uma relação de quando a gente se alimenta, a gente vai ter o resultado em consequência desse alimento que a gente ingeriu. Então, se eu decidir levar uma vida sem limitações alimentares, onde eu como tudo o que eu acho gostoso, como, por exemplo, comer pizza, comer batata frita, comer um lanche, frituras, comer várias coisas que são assim gordurosas, refrigerante. Então, em consequência dessa minha alimentação, eu com certeza não terei um corpo saudável. Mas se eu decidir fazer uma alimentação dentro de um padrão alimentar com frutas, com legumes, com alimentos menos não industrializados, uma alimentação mais saudável do ponto de vista dos nutricionistas. Então, eu vou também vou ter um corpo em consequência dessa alimentação. Onde é que eu quero chegar com esse exemplo? Em que a nossa mente, a nossa alma, o nosso ser, ele é tendencioso ao que você se alimenta. Então, se você se alimenta de coisas boas, você vai produzir frutos bons. Você vai ter na sua consciência, eu quero dizer assim, possibilidade de escolher as coisas boas, porque na sua consciência, ali na sua mente, você se alimentou de coisas boas. Mas se você se alimentar de algo ruim, de algo mal, quando você for tomar uma decisão, a tendência de você ir para o lado mal é maior. Vocês estão conseguindo me compreender? Onde eu quero mostrar o seguinte, que a gente mostra aquilo que está dentro da gente. Então, vem a seguinte pergunta: toda pessoa é má? Toda pessoa é mal? Lá no princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Adão e Eva sofreram ali um processo onde eles foram enganados. E por eles serem enganados, eles desobedeceram a ordem de Deus. E isso trouxe o pecado ao mundo, o pecado ao homem e à mulher. Então, a natureza humana passou a ser pecaminosa por conta da falha de Adão. Nós herdamos isso de Adão. Por isso, nós falamos assim que tudo que se origina na natureza humana tende a ser mal por conta da natureza pecadora que nós herdamos lá da queda de Adão no Jardim do Éden juntamente com Eva. Então, quando Deus, através da sua palavra, nos mostra que se nós alimentarmos o nosso espírito, alimentarmos a nossa vida com a sua palavra, nós colheremos frutos bons e andaremos segundo a vontade de Deus. Então, respondendo a pergunta que eu fiz aqui, se toda pessoa é má, a natureza humana tende a ser má, mas o Espírito Santo de Deus nos orienta a trilhar por um caminho bom. Continuando a nossa lição, nós observamos assim, que nós não estamos sozinhos, porque Deus deu o seu Espírito Santo para nos orientar. É como se a gente tivesse sempre ali alguém falando para a gente seguir o caminho bom. Mas geralmente ocorre que nós estamos num momento em que naquele período ali eu vou tirar algum proveito de algo, eu vou me beneficiar momentaneamente, aparentemente pode ser bom, mas depois você vai colher algo ruim por essa decisão, por você estar querendo fazer
algo de sua vontade e não segundo a vontade de Deus. Como, por exemplo, colar na hora da prova, contar uma mentira pequena que você acha que seja uma mentirinha, fazer algo de errado, desobedecer a seu pai ou a sua mãe, ou fazer algo que desagrade ao seu irmão. Então, essas coisas, como nós lemos no texto bíblico, todas elas são da natureza do homem. Isso é natural do homem querer fazer isso, querer tirar proveito das coisas. E, em especial, na fase dos adolescentes, nós temos assim uma questão de competição. A competição ela é muito acirrada entre os adolescentes, onde querem ser inseridos em algum grupo, querem ser reconhecidos por suas habilidades. Então, essa competição, ela às vezes nos leva a tomar algumas atitudes erradas. E essas atitudes erradas certamente não vêm da vontade de Deus. Mas, irmão Milson, me explica melhor aí como eu tomo a atitude correta. Como eu consigo trilhar pelo caminho correto. Primeiro passo, quando você estuda essa palavra aqui, quando você se alimenta dessa palavra, quando você se dedica, quando você ora, quando você jejua, quando você louva a Deus, quando você busca a vontade do Pai através da sua palavra, você vai estar se alimentando de algo bom, você está se alimentando espiritualmente. Então, quando você chegar diante de uma situação que você tenha que decidir entre fazer ou não fazer, aí você faz o seguinte questionamento: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria se ele estivesse aqui exatamente nesse momento? Porque ele, como nós sabemos e a Bíblia nos mostra, veio ao mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio ao mundo e viveu as mesmas aflições que você, adolescente, você jovem, você que me assiste, está sofrendo. Jesus, ele passou por esses momentos difíceis, esses momentos assim turbulentos que a gente encontra no nosso dia a dia. Jesus passou também por isso. Então, ele nos mostrou que é possível vencer as tentações, que é possível vencer as adversidades, que é possível vencer esses desafios em que o mundo te mostra que vai ser bom para você momentaneamente. Mas, quando você vai para a palavra de Deus e faz a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Eu tenho certeza que você vai tomar a decisão correta, você vai tomar a atitude correta. Eu quero dar aqui um exemplo, o meu exemplo por acaso. Quando eu era da idade de vocês, eu tinha por volta, eu não tenho exatamente a idade, mas era entre 10 e 12 anos. Eu comecei a participar da escola dominical, porque eu comecei a ser levado para a escola dominical aos finais de semana. Eu tenho uma tia, que ela é evangélica, tia Concita, e ela me levava para a escola dominical aos domingos. Então, lá, eu estudei essa lição, foi muito interessante, onde ele mostrou para a gente que a gente tem a oportunidade de escolher entre fazer algo bom e algo ruim. Mas a gente pensa assim, mas para fazer algo bom não preciso ler a Bíblia. Aí que a gente se engana, a gente precisa. Então, lá nessa idade, olha a ideia que eu tive. Eu tive uma conversa com Deus, eu falei assim: Senhor, eu quero que tu me mostre o caminho bom e o caminho mau. Então, o que vai acontecer comigo se eu for para o caminho bom e o que vai acontecer se eu for pelo caminho mau? Tá, passou alguns dias e eu decidi fazer tudo de forma assim, como posso dizer, displicente. Aquela expressão: eu deixar a vida me levar, eu vou levar uma vida qualquer. Então, nesse período que eu tomei essa decisão, eu passei a desobedecer os meus pais, eu passei a ser repreendido com mais frequência. Mas naquela época, como é que era a repreensão? Você era castigado, você apanhava, você tinha uma repreensão física naquele momento em que eu sentia o momento que eu levava ali umas palmadas e ficava refletindo: por que eu não obedeci? Isso não estaria acontecendo.
Mas então eu continuei fazendo as coisas erradas. Outro exemplo que você fez de algo errado. Semana de prova, em vez de eu pegar o meu caderno e estudar, eu decidi dedicar esse momento antes da prova jogando tênis de mesa. Eu gosto tanto de jogar esse esporte tênis de mesa em vez de eu estar estudando para a prova, porque era semana de prova. E o que aconteceu? Eu tirei nota vermelha em uma avaliação, algo que nunca tinha acontecido lá atrás, porque eu resolvi levar uma vida que eu achava interessante, uma vida assim, mais fácil. Então, tirei nota vermelha, passei a fazer a recuperação para recuperar aquela nota que eu poderia ter estudado no momento certo, não precisava ter passado por esse momento. E a partir disso eu passei a refletir, calma, então eu estou tendo essa vida, não está sendo muito legal, as consequências não são boas. Eu estou sendo repreendido sempre pelos meus pais, eu estou indo mal na escola, agora eu vou tomar outra decisão. Eu vou fazer as coisas boas, eu vou me dedicar a obedecer meus pais. A partir desse momento, eu não fui mais repreendido. E pelo contrário, eu sempre era solicitado para auxiliá-los, por conta que eles sabiam do meu comprometimento quando eles davam um comando para mim, quando eles me faziam um pedido. Eles falavam, Milson, eu preciso que você faça tal coisa. Então, eu já tinha aquele compromisso de obedecer. Na escola, eu passei a pensar diferente. E isso surtiu um efeito muito bom para a minha vida. Eu quero que você também pense nisso. A gente tem momento para tudo. Esse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, aproveite, estude. Leia a Bíblia, estude sua lição de casa, seus assuntos da escola. É um momento muito bom. Obedeça a seus pais, converse mais com a sua mãe. Seja um bom filho, porque isso você vai colher excelentes frutos. Eu estou falando isso porque vocês estão me vendo aqui hoje. Graças a Deus, Deus abençoa. Deus ele faz grandes coisas na sua vida quando você decide tomar a decisão certa. Então você pode imaginar o seguinte, olha, lá atrás, quanto tempo já faz que eu tomei essa decisão de fazer a escolha certa, sempre fazer algo bom, porque lá na escola dominical, quando a gente estuda a Bíblia, a gente passa a aprender, e quando a gente chega diante das decisões da vida, a gente usa a Bíblia como base para a nossa vida, para as nossas decisões diárias, é todo dia, não é só no domingo quando você vai ler, não é só nos dias de estudo da escola, não é só no culto de doutrina, não, mas todo dia, quando você acorda, você dobra os seus joelhos, Senhor, toma conta da minha vida, vai na frente, me leva, me guia, faça eu seguir os teus passos. Isso é muito maravilhoso. Eu posso garantir a vocês que vocês não irão se arrepender em tomar as decisões corretas, segundo a vontade de Deus. Andando com a nossa lição, viva diferente. A escolha é nossa. Nós, seres humanos, temos algo que vocês, adolescentes, já devem saber, que é o livre-arbítrio. Nós temos essa capacidade, nós temos essa livre escolha de a gente decidir nosso caminho. Então, a gente, para ser diferente, basta a gente decidir ser diferente, basta a gente decidir agir de forma coerente, agir de forma sensata, ser paciente. Aqui na Bíblia, deixa claro para a gente quais são os frutos do Espírito. Vou citar mais uma vez, lá no versículo 22, lá de Gálatas, no capítulo 5, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui o homem não muda. Essa palavra de Deus, ela é inegável. Meus queridos, eu quero também compartilhar com vocês que o apóstolo Paulo fala de uma luta constante contra a carne. Uma luta que nós temos diária contra os nossos desejos, a nossa natureza humana. Essa luta, ela vai ficar conosco até o dia da vinda de Jesus, até o dia de nossa morte. É uma luta diária, onde que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos,
lá no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 7, versículo 15. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Essa palavra aqui ela é muito profunda, porque o apóstolo Paulo fala justamente sobre a luta do espírito contra a carne, que mesmo ele não entendendo o que ele faz, pois ele diz aqui que ele não faz o que ele gostaria, ele mostra claramente que a natureza humana tende a fazer aquilo que é mais fácil. Mas a natureza de Deus, a natureza onde o Espírito Santo de Deus habita, ela tende a fazer o que é certo. E nem sempre o que é certo, eu posso dizer assim, vai ser mais fácil. Nem sempre o que é certo vai ser tão simples. Então, meus queridos, fiquem com essa palavra. Eu espero que vocês tenham entendido essa luta que a gente tem diária. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.